Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, olá! Estamos iniciando neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena prece de abertura, em nome de Jesus, o nosso divino Mestre, aquele que veio dar o exemplo para todos nós aqui na Terra, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa interceder junto ao Pai Maior, para que nós possamos ter o nosso caminho suavizado, não com tanta pedra, mas se tiver pedras a si mesmo, que possamos passar sobre elas, machucando o mínimo possível os nossos pés. Esse é o nosso pedido, para que possamos ter as forças necessárias para sobrepujar os obstáculos que nós mesmos criamos para a nossa vinda, da nossa vinda aqui no planeta Terra. Muitas bênçãos sobre todos nós. O trabalho que faremos é sentimentos fraternais. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, de trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Que lição para os tempos de sempre, os tempos antigos e os tempos modernos. Que lição que a irmã Ângela encontrou no Evangelho sobre este assunto. Em primeiro lugar, agradecendo os nossos irmãos que estão nos assistindo, que irão também nos assistir ou nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. No final, está bem claro, né? Amar uns aos outros. Nós temos o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lá no item 4,
está bem esclarecido essa lição de hoje, e nós vamos refletir mais daqui a pouco mais. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Como nós queremos ser bem tratados, como nós desejamos ser respeitados, amados, se não o fizermos da mesma forma? Teremos respeito? Teremos amor? Teremos a retribuição do bem? Com certeza não. E essa lição, ela é muito clara. Nós estamos hoje em 2024. Há quantos séculos essa lição já foi nos instruída, trazida a nós? Acredito que agora já passou do momento, mais do que já passou, de nós interiorizarmos essa lição de Jesus, da importância de nos amarmos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Se eu quero ser amada, eu preciso amar o meu próximo primeiro. Se eu quero respeito, eu preciso respeitá-lo. Se eu quero que o outro me faça o bem, eu também preciso fazer. Então, essa máxima do Cristo, amar o próximo como a si mesmo, é um trabalho difícil? Talvez seja, mas nem tanto. Porque quando nós baixamos um pouco a nossa guarda, né, deixamos o nosso orgulho de lado e começamos a observar o que o outro, se colocar no lugar do outro, deixar de lado julgamentos, como diz sempre o nosso irmão Antônio, trabalhar o silêncio, ao invés de ficar falando, criticando, fecha a tua boca, vamos fechar a nossa boca. Vamos praticar o silêncio e observar o porquê que aquele irmão, aquela irmã está agindo daquela forma, o meu familiar, o meu colega de trabalho, o meu superior. Entender, ter indulgência com ele. E quando a humanidade começar a ter esta prática, muito dos males que hoje nós vemos acontecer, guerras, falta de paz, falta de tranquilidade, irão desaparecer. Porque as pessoas terão mais consciência de si mesmo. No lar, com os nossos filhos, com a nossa família. Será que nós estamos praticando essa máxima do Cristo? Amando aqueles que estão ao nosso lado? Respeitando eles? Respeitando as suas opiniões? Saber porque muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe se altera? O nosso irmão, a nossa irmã chega em casa nervoso, irritado? Ou porque o nosso filho chega da escola calado, não quer diálogo, não quer conversar? Será que temos essa compreensão? Aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer comigo mesmo? Então é todo um processo, né, que vai se realizando. Amar a si, se aceitar como é, com seus defeitos, com as suas qualidades. E dessa forma nós vamos conseguir também entender quem está ao nosso lado. Ainda na lição fala, né, que é indispensável muita prudência. Muita prudência. Quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeados ou nutrido. Muitas vezes nós fazemos algo, entre aspas, dizendo, eu fiz o bem, eu ajudei. Eu fui lá, eu doei tantas cestas básicas, eu ajudei a pessoa, eu fiz a minha parte. Apenas isso? Sem sentimento? Sem nenhum sentimento de amor? Então fica vazio, não vai valer de nada. As lições são claras, insofismáveis. Os homens de hoje, principalmente os de hoje, os esclarecidos, chamados esclarecidos, eles estudam,
estudam, estudam, estudam e só estudam. Será que isso basta? Será que nós falamos no programa passado sobre a prática, sobre o treinamento para sermos pessoas boas? Lá atrás aquela máxima crística que diz: amai-vos e instruí-vos. Por que amai-vos está em primeiro lugar? Depois vem instruí-vos. Porque o amor é tudo. O amor é a caridade em ação. Se eu não tiver amor, eu não tenho caridade. Eu posso gritar, tocar o sino e não vai adiantar. Só retine o sino, mas eu não tenho nada dentro de mim. E a humanidade sofre briga em guerras fratricidas ainda hoje, pela falta de amor, pela falta do amai-vos, porque instruídos já estão, mas só na matéria, só no lado material. E aqueles que são do lado espiritual, e que só se instrui ainda mais e esquecem do amai-vos. Falávamos na semana passada ainda do Cristo e de Chico Xavier. O Brasil tem esse exemplo desse homem, que foi o homem do século da sua época. Há pouco tempo atrás ele estava conosco, dentro dos seus exemplos, estão aí, agora facilmente encontrados na internet, nos seus livros, 500 livros que ele psicografou. E nos seus exemplos, os seus exemplos nós poderíamos usá-lo o tempo inteiro para um aprendizado. Poderíamos até dizer hoje, o que Chico Xavier faria se estivesse no meu lugar? Poderíamos usá-lo. Então, se é para estudar, para praticar o mal, então não estude. Se é para estudar, para ficar bombas, então não estude. É muito claro esta frase: amai-vos e instruí-vos. Diz para todas as religiões, para todas as pessoas desta humanidade, para todo mundo. É preciso pensar nisso, gente. Será que eu não estou me adiantando demais, correndo demais e deixando para trás o meu irmão que não tem esse entendimento? A mudança não está lá no outro, lá em cima, a mudança está em mim. Em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. O dia que eu entender isso de verdade, eu introjectar isso de verdade, a humanidade mudará. Porque a mudança sempre é individual. E assim como o Chico, como o nosso irmão falou agora há pouco, nosso irmão Antônio, do Chico Xavier, que para nós espíritas é um exemplo encarnado de um ser que aqui esteve entre nós, nos mostrando a importância do que é ser um verdadeiro cristão. Não dizer apenas que eu sou, mas ser. Enquanto nós vemos milhares de irmãos em que se deixam levar pela vaidade, pelas coisas do mundo, elevando o seu ego, por terem conhecimentos, mais conhecimento que esse ser tinha. Ele não frequentou grandes faculdades, mas o conhecimento espiritual, o intelectual que ele desenvolveu aqui neste plano foi imenso. E ele nunca mudou a maneira de ser, o seu jeito de olhar, o seu jeito de falar, tanto com aqueles que tinham mais posses como aqueles que tinham menos. Ele sempre era a mesma pessoa. Assim nas profissões,
Nosso irmão Bezerra de Menezes, que foi médico e ainda é médico no plano do espaço, plano espiritual, auxiliando a milhares de seres em todos os orbes deste planeta. Quando aqui estava, procurou usar do seu talento da medicina realmente para salvar vidas. Nunca mudou a maneira de ser, auxiliando tanto aqueles que tinham mais como os que tinham menos. E é tão bom quando nós, por exemplo, chegamos a um profissional da área da saúde, onde ele é uma pessoa tranquila, onde ele olha para nós e nos passa uma calma, onde ele fica te olhando e realmente você percebe que ele está interessado no teu bem-estar. Ao passo de quando vamos a um outro lugar onde tem ao contrário, aquela pessoa que não te olha nos olhos, que está ali apenas escrevendo e apenas no final, depois de tudo que você fala, te dá uma receita e você sai embora. No nosso local de trabalho. Quando somos pessoas mais tranquilas, mais serenas. E então vem um outro colega nosso e diz, eu gosto muito de ficar perto de ti, fulano. Porque toda vez que eu estou contigo, eu me acalmo. Se eu estou nervoso, se eu estou irritado, eu chego perto de você, eu me acalmo. Essa mesma energia, Chico passava. Dizia-se que a energia de amor do Chico podia se sentir a quilômetros de distância. E nós podemos fazer isso também. Nós podemos desenvolver essa virtude. No Evangelho, lá no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, diz assim: a prática desses ensinamentos, ou seja, a prática e desenvolvimento dessas virtudes, benevolência, indulgência e devotamento, conduz à destruição do egoísmo, quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, meu irmão Antônio, você acha que iremos conseguir isso? Quando a lição que... Eu vou até repetir aqui. Quando a desarmonia atingir as casas religiosas, e eu incluo as casas religiosas também a nossa casa, que deve ser uma religião, a família. Quando isso acontecer, não acuse outrem, não acuse a divindade, os céus, acuse a si próprio, acuse a turma que estava lá, a família que estava lá, a sociedade que foi formada, porque ali a desarmonia aconteceu pela invigilância. Orai primeiro e vigiai. O que é vigiar? Com os pensamentos, as palavras, as ações, para não ferir a outra pessoa que está pedindo socorro. Não peçam receitas ao alto da fraternidade naquele lar, ou naquela sociedade, ou naquela casa religiosa. Se tudo está nas nossas mãos, o culpado é aquele que estava dirigindo, a turma que estava lá, na sua maioria, que se desorganizou e não praticou a caridade, não praticou a vigilância no bem e o sentimento fraternal. Olha a palavra, olha a frase, o sentimento fraternal, que deve vigorar em todos os sentidos. E como tem casas por aí afora, se desorganizando, sumindo, falta de trabalhadores. Por que está faltando gente para fazer isso, fazer aquilo? Mas vamos lá no pequeno núcleo. Vamos lá. Vamos visitar o pequeno núcleo e descobrir o que está acontecendo lá. Vamos ajudar ali que está o detalhe.
No pequeno núcleo. No pequeno núcleo. Já fomos lá. Já descobrimos o que está acontecendo lá. Ali é tudo. Parece nada, mas é tudo. Sentimentos fraternais para conosco e para com aqueles que nos rodeiam. Pensemos nisso. Pensemos nisso com muito carinho. Sempre há muita repulsa com as pessoas que estão nas ruas. Muitas vezes a gente está acostumado a ver agora aqui em Santa Cruz também, em Porto Alegre isso é muito comum. As pessoas que vêm ali, na janela do nosso carro pedindo dinheiro. Algumas vezes eu mesma ficava refletindo, mas por que será que estão pedindo ali, né? Será que não tem o auxílio lá do governo para isso, para aquilo? Mas depois, eu refletindo melhor e trabalhando também esse sentimento de benevolência, que é muito importante, eu fiquei pensando, e se eu estivesse ali? E se fosse eu naquele momento? O que será me levaria, o que me levaria a estar ali naquela situação? Será que é falta de conhecimento? Ou é um estado emocional um sentimento tão baixo, uma vibração tão baixa que eu não consigo sair, que me levou a isso? Então fiquei indagando. E aí eu pensei, sempre que eu puder eu vou auxiliar. Não importa o que vai ser realizado com aquele valor que eu vou dar, ou que vai fazer ou não. Mas eu comecei então a fazer isso, e quando não tenho, o valor a dar à pessoa, eu mentalizo ela. Eu começo a irradiar dentro do carro energias boas para que aquele espírito possa despertar, que o seu anjo da guarda tenha força de auxiliar, que ele seja amparado por alguém, que ele possa ter uma perspectiva no seu futuro, de uma vida melhor. As pessoas que estão nas ruas, muitas vezes ali embriagadas, drogadas, o que levou elas a isso? Poderia ser eu, meu filho, meu marido, familiar, um amigo, não sei quem poderia ser. Então, não julgar, não colocar pensamentos muito pesados na nossa mente em relação ao nosso irmão. Principalmente não julgar, se colocar no lugar do outro, ter compaixão. Compaixão é uma palavra que muito pouco se fala. Compaixão. Ter compaixão com o seu próximo. Ter compaixão com aquela pessoa que está ao teu lado. Dentro da tua casa, fora da tua casa, no teu local de estudo, no teu local de trabalho. Aprender realmente a amar o nosso próximo como nós nos amamos. Então vamos nos amar, vamos nos querer bem para passar esse sentimento aos nossos irmãos. Sentimentos fraternais. Que não percamos nunca essa ternura, essa fraternidade que está dentro de nós. Que a descortinemos de novo, que abramos o nosso coração para o amor. O sentimento fraternal é esse. Não temos dinheiro para dar, pensamento, a irmã falou, positivo para aquela criatura, uma prece em silêncio, uma prece em silêncio para aquela criatura que se restabeleça, que melhore, que possa ser atendida no corpo, que o corpo está pedindo, e no espírito. Que possamos ter sempre essa ternura, até no olhar, no sorriso, na palavra, na ação. Este amor para ser doado. Abraço aos irmãos que estão conosco, o irmão Jussi, está em Santa Catarina, está nos vendo e ouvindo, um abraço para ele, toda a equipe da ACOM manda um abraço para todos os irmãos nossos, de todas as casas religiosas, de todas as searas do mundo inteiro, que recebam o nosso carinho, o nosso abraço, que possamos nos unir em prol do bem e do amor ao próximo.
vigiando e orando, amando e nos instruindo. A irmã Ângela, por favor, faz a prece de encerramento. Então, assim, com o nosso coração agradecido por todo esse momento que nós estivemos juntos, agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade, que agora possamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, colocar nos nossos pensamentos os nossos amigos, familiares, o nosso lar, nosso local de trabalho, nosso local de estudo. E vamos pedir humildemente ao nosso Pai Criador, o amparo, a proteção, ao nosso amigo e Mestre Jesus, que sua falange de espíritos luzeiros ilumine a cada um de nós, derramando os bálsamos da cura, da saúde do corpo físico e espiritual, nos dando paz, tranquilidade nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, asserenando o nosso pensamento, aliviando as nossas dores. Gratidão, Deus, gratidão, universo, por tudo que temos e que somos, pelas bênçãos do nosso dia a dia, pelo lar, pela família, pelo alimento à nossa mesa. Por essa existência, somos imensamente gratos. Que o amor divino de nosso Pai Maior ampare e proteja todos os lares, todas as famílias, em todos os lugares desse nosso imenso planeta Terra. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.